Primeiramente, muito bom dia a todos. Meu nome é Victor Júnior e eu vou lhes apresentar esse trabalho de instrumentação industrial, matéria referente à professora Adriana, de ELE 3B. Os integrantes desse grupo é Ana Carolina, Cauã Guenic, Diogo Campos e eu, Victor Júnior. E o nosso tema, como exposto no slide, é indústria petrolífera. Para iniciarmos, é importante definirmos o que é indústria petrolífera e o que de fato ela procura. A indústria petrolífera, conforme exposto no slide, é uma indústria do setor primário, ou seja, ela é essencialmente extrativista, ela busca extrair algo do meio ambiente, que no caso é o petróleo, conforme o próprio nome já indica, petrolífera. E o que é esse petróleo? Petróleo basicamente é um composto que nós utilizamos muito no nosso dia a dia em forma de combustível. Ele compõe diversos combustíveis e ele é composto, do ponto de vista químico, de diversos hidrocarbonetos, como por exemplo o isoctano, o butano, o metano e etc, etc, etc. E nós podemos defini-lo como um composto orgânico, visto que ele apresenta carbono e hidrogênio nas suas composições moleculares, que é o CH4, C4H10, C8H19, e também ele é proveniente da decomposição da matéria viva de diversos indivíduos que morreram há milhões de anos atrás, como dinossauros, águas ou qualquer ser vivo que tenha deixado suficiente massa para que a decomposição pudesse ocorrer de forma massiva, por assim dizer. Então, já sabendo o que é a indústria petrolífera e o que ela procura o petróleo, nós podemos ir de fato aos seus passos, como que ela faz para extrair o petróleo do meio. O primeiro passo é a prospecção. O que é a prospecção? É você procurar aonde está esse petróleo. E existem diversos métodos para isso. Aqui eu destaquei 4. O gravímetro, que basicamente você vai analisar as ondas gravitacionais e se tiver uma variação, você vai analisar se ele pode ter petróleo. Os sniffers, que são cheiradores, por assim dizer, que servem para partes aquáticas que você está procurando o petróleo. Aí ele vai analisar se tem hidrocarbonetos dissolvido na água e caso tenha, ele vai apontar para o navio e os pesquisadores vão analisar melhor a região. O magnetômetro, que vai analisar a variação do campo magnético perto dos locais onde pode ter petróleo. E os sismólogos, que conforme eu mostro na imagem aí, que são máquinas que basicamente vão fazer uma onda, geralmente de canhão de ar, que vai colidir com a superfície oceânica, superfície do solo oceânico, e aí quando ela ser refletida, vão se analisar a diversas frequências para ver se pode ter uma variação da frequência e se isso pode indicar ou não a existência de petróleo. Nessa etapa, você vai analisar se pode ter petróleo, mas você não vai saber se de fato tem. Para você saber se de fato tem, você vai ter que fazer a perfuração, que é o segundo processo. A perfuração, basicamente você usa uma perfuradora de algum tipo para fazer um furo no solo. E esse furo pode ter de 800 a 6.000 metros de profundidade. Isso vai depender do que tipo de jazida você está procurando e de que tipo de sorte você teve, se você estava mais próximo ou mais longe, de acordo com a superfície. E pode ser de dois tipos. Nós podemos ter tanto a continental, que vai ser essas perfuradoras imensas aí, que você vai fazer uma perfuração no solo, que são rochas metamórficas, e vão retirar dela areia, água, os gases que podem vir a ter, e até chegar de fato no petróleo em si. Ou você vai ter essas plataformas aquáticas que são mais complexas, porque você primeiro tem que passar pelo nível de água, entrar em contato com o solo marítimo, e depois que você entrar em contato com o solo marítimo, o mecanismo vai ser igual basicamente a essa primeira imagem. Você vai perfurar, vai tirar água, vai tirar terra, vai tirar gases que podem ter naquelas rochas metamórficas, e depois você vai jogá-los, descartá-los fora. E assim você vai ou não vai
encontrar petróleo? Muitas vezes, já se diga de passagem, não se encontra. É apenas suposição, mas na perfuração você vai ter de fato a confirmação se tem ou não. Caso haja petróleo, nós vamos para o terceiro passo, que é a extração. Vale salientar que o petróleo ele sobe naturalmente à superfície após ser perfurado. Isso devido porque lembra que eu disse que é diversos processos de decomposição da matéria orgânica que originam o petróleo. Esses diversos processos eles vão liberar aquilo que nós chamamos de gás natural. E esse gás natural ele vai se compactando entre as rochas. E assim ele vai formando uma pressão muito elevada lá embaixo. Assim que você faz a perfuração, o petróleo tende a ir onde tem menos pressão, ou seja, ele sobe o buraco feito e se precipita no solo ou na superfície. E assim você, por meio de tubos, pode retirá-lo e armazená-lo. Mas vai chegar no momento em que não vai ter pressão o suficiente. Aí você vai utilizar esse maquinário que eu demonstro na imagem, que é vulgarmente chamado de cavalo de pau, porque ele se aparenta um pouco com um cavalo de pau, que basicamente é uma bomba que vai bombear o petróleo para cima. Aí você pode continuar seu processo de armazená-lo. E, caso seja numa área oceânica, você vai poder utilizar 3 tipos de plataformas diferentes para retirá-lo. O primeiro é a plataforma fixa, que ela na verdade não é para extração, ela é apenas para guardar os maquinários em si. Aí você vai ter a plataforma autoelevatória, que ela é uma plataforma que você utiliza até 200 metros no nível do mar. Aí você consegue tirar o petróleo de forma mais rápida, contudo você tem uma limitação muito grande. Aí você tem a plataforma semi-submersível, que é a mais utilizada de todas, que é para extração de petróleo acima de 200 metros, e você vai tirar de uma maneira um pouco mais lenta, mas ela é muito eficiente, ela tem uma capacidade de se locomover muito boa. E tem por fim um navio sondar, que é aquele que você vai utilizar quando você quer extrair petróleo para além de 2.000 metros, que é uma profundidade bastante elevada. Aí você vai utilizar esse navio sondar. E depois que você faz a extração do petróleo, novamente você, por meio de dutos, vai levá-lo ao continente ou você vai armazená-lo em navios até que eles sejam redirecionados para seus devidos destinos. Assim, pessoal, terminamos o nosso trabalho e bom dia a todos.